São Paulo encaminha a venda de Lucas Ferreira e o vídeo de hoje do canal do Nicola traz todos os números da negociação. Para completar, Oscar Romero à disposição do mercado, além das últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre Oscar Romero, irmão gêmeo do paraguaio Ángel Romero, que pertence ao Corinthians. Pois bem, o meio atacante do Internacional procura clubes no exterior. Ele não pode mais jogar no Campeonato Brasileiro porque já estourou o limite de 8 partidas e está fora dos planos do técnico Roger Machado. Praticamente recuperado de lesão, mas fora dos planos ele precisa encontrar alternativas. Paraguai e Argentina são mercados mais reais para a realidade do jogador que com a camisa do Internacional não tem conseguido vingar. Não joga desde o dia 25 de maio, no pós-Copa, só uma única aparição. É bem verdade que nesse momento ele está machucado. E você, o que pensa sobre o futebol do Oscar Romero? Só uma curiosidade, o Oscar sempre foi tratado como muito mais craque do que o irmão Romero, mas no futebol brasileiro foi o corintiano quem conseguiu se destacar com muito mais condição e com bastante diferença e distância em relação a seu irmão que atua como meio atacante. Preciso falar agora sobre o São Paulo, que ainda não confirma de forma oficial, mas tem tratativas avançadas para venda de Lucas Ferreira ao Shakhtar Donetsk. O time ucraniano subiu a proposta e chegou aos 10 milhões de euros pedidos pelo São Paulo. O tricolor fica com 8 milhões de euros, que equivalem a 80% dos direitos econômicos, ou seja, em bolsa, algo na casa dos 52 milhões de reais. Outros 2 milhões de euros vão para o Boa Vista, clube do Rio de Janeiro, que o revelou. São Paulo ainda conseguiu, nas tratativas com o Shakhtar, a promessa de um pagamento de 2 milhões de euros em bônus, caso o clube ucraniano consiga a vaga na próxima edição da Liga dos Campeões. Para completar, o São Paulo ainda fica com 10% da mais-valia, ou seja, se o Lucas Ferreira for revendido mais para frente, tudo que for lucro, o São Paulo tem direito a 10% em cima do lucro. Em relação a Jandrei, tratativas com Juventude praticamente sacramentadas. E o São Paulo vai precisar arcar com pelo menos metade dos vencimentos do goleiro até o fim da temporada. Nicola, Pedro Morisco no São Paulo, GBH, esquece essa história. O São Paulo não tem dinheiro para comprar o Morisco. E esse cara é alguém que vai custar pelo menos 3, 4, 5 milhões de euros, tá? Pintou superchat, a gente para o que está fazendo para responder as perguntas pagas. O Gustavo R10, Nicola, zagueiro lateral direito uruguaio Matias Laborda, contrato acabando, está na Major League Soccer. Ótimo nome para o São Paulo. Passe para o Casares, talvez seja uma ótima oportunidade. Estou printando por aqui, ó. E já mando aqui, conforme o seu pedido. Aqui os caras ainda mandam, tá vendo? Que, onde vocês têm esse moral todo? Só me diz isso. Só me diz isso. Boa noite. Para eu te sugerir esse nome. Mandei aqui, tá? Que mais? Perguntas, dúvidas, sugestões? Estamos ao vivo. Qual o São Paulo abriu negociação com o Rafael Tolói e lateral direito algum nome definido? Paulo, nem contei no vídeo da tarde, mas posso acrescentar até, graças à sua pergunta, eu lembrei dessa história. Hoje eu conversei longamente com uma pessoa do São Paulo, tá? O negócio com o Juan Tressoldi, houve uma nova investida do São Paulo no Juan Tressoldi. E eu juro por Deus que eu não consigo entender quem no São Paulo gosta tanto desse zagueiro, que custa 27 milhões de reais e, na minha avaliação, nessa primeira temporada de São Paulo não mostrou absolutamente nada. Mas o negócio com o Tressoldi não avançou, acho que para a sorte do São Paulo. E, nesse contexto, é possível dizer que houve uma tentativa, está existindo uma conversa entre São Paulo e Rafael Tolói. Eu não consigo cravar que o Tolói será contratado, tá? Não consigo. Mas eu posso assegurar para vocês que o São Paulo retomou com força essa negociação e essa mudança na postura do São Paulo tem tudo a ver com o fato de o Arboleda ter se machucado, lesão muscular. Nicola, o São Paulo vai trazer zagueiro? Sim, Lucas. Tendência que durante o final de semana esse processo seja completado. Lucas Ferreira por 10 milhões de euros, esquece, vai ser uns 5 no máximo. Alan, o negócio está praticamente fechado por 10 milhões de euros, só para explicar a dinâmica do negócio. Ontem o GE chegou a publicar que o acordo estava sendo fechado em 8 milhões de euros. Eu procurei durante a live o São Paulo e a pessoa do São Paulo disse, queremos 10. O Shakhtar já chegou nos 10 milhões de euros, ainda assim considero um negócio ruim.
São Paulo fica com 80% do valor desses 10 milhões de euros, ou seja, 8 milhões de euros. O Tricolor ainda tem direito a 2 milhões de euros em bônus se o Shakhtar conseguir a classificação para a Liga dos Campeões da próxima temporada. Outra coisa importante, São Paulo tem 10% da mais-valia. Como é que funciona isso? O Lucas Ferreira está sendo comprado por 10 milhões de euros. Digamos que daqui a um ano ele seja vendido por 30 milhões de euros. A mais-valia foi de 20 milhões de euros, a diferença entre os 10 da compra e dos 30 da venda. Então, em cima desses 20 milhões de euros de mais-valia, São Paulo fica com 10%, seria o equivalente a ficar com mais 2 milhões de euros. Repito, na minha opinião, venda ruim. Boa noite, Nicola. Quais posições que o São Paulo quer contratar? Na teoria, o São Paulo ainda busca mais 4 reforços, 2 atacantes, um zagueiro e um lateral direito. Estou para dizer para vocês que eu não estou botando muita fé nessa história, tá? E cadê os patrocínios do São Paulo? Pode cravar, o japonês não vem, eu também acho, viu, Alan? O São Paulo está tendo muita dificuldade para fechar jogador. Esse japonês a que o Alan se refere é um jogador chamado Ogawa. Ele tem 27 anos de idade e é centroavante. Pertence ao NEC. Ele foi sugerido para alguns clubes, o São Paulo e o Grêmio ficaram de analisar. O Grêmio prometeu proposta para essa semana. O São Paulo ficou de pediu uma reunião presencial no dia 25. Aí eu falei, como assim dia 25? Pois é, que eles estão vendo outras coisas e quiseram deixar para dia 25. Você quer deixar para o dia 25 uma reunião de um jogador que você precisa fechar logo, é porque você não quer fechar com o cara, tá? Severino Costa, Nicola, queria ver o atacante japonês. Como é que tá a negociação com o São Paulo? Não vai rolar. Com o São Paulo não vai rolar. O São Paulo pediu uma reunião para o dia 25. Quando pede a reunião para o dia 25, é porque não tem intenção de levar essa história adiante, né? Japonês, Grêmio, São Paulo. Estava consultando uma pessoa do São Paulo se o Tricolor tem até segunda-feira para registrar atletas para as oitavas de final da Libertadores. A pessoa disse que vai checar, mas acha que o prazo termina nessa sexta-feira, tá? Vamos lutar com o que temos. Então dá para dizer que o São Paulo não vai conseguir contratar um jogador para as oitavas de final da Libertadores da América. Salve, mano, o Wendel poderia jogar nessa rodada no São Paulo? O Wendel lateral, sim, tem condição para estar inscrito. Tem até uma outra coisa, cara. O Wendel, lateral do São Paulo, ganha na casa de R$1 milhão por mês. R$1 milhão por mês. E hoje o São Paulo tem 4 jogadores que estão afastados. O Lucas Moura está até voltando, vai ser relacionado para a partida contra o Vitória. Mas o São Paulo passou mais de um mês aí com 4 jogadores no DM que custam cerca de R$6 milhões por mês. Vamos fazer as contas, ó. Lucas Moura, Caleri e Oscar ganham R$5 milhões juntos. E aí você tem o Luiz Gustavo que ganha na casa dos 700, 800 mil. Você soma todos esses 4 e o custo dá quase R$6 milhões mensais. Isso equivale a mais de 1/3 da folha salarial do São Paulo e os caras não conseguiam se colocar à disposição. O Lucas, repito, vai para o banco de reservas, deve ganhar alguns minutos nesse sábado contra o Vitória, pensando no jogo de terça-feira contra o Atlético Nacional na Colômbia. Atlético Nacional que, inclusive, jogou hoje. Eu até pensei em apostar no Atlético Nacional, pegava um time fraco em casa, mas como tem um jogo do São Paulo, eu não sei se eles iam poupar e eu acabei desencanando disso. Só venceu 3-0, podia ter apostado. Vitória relativamente tranquila, tá? Gols do Atlético Nacional. Não tem aqui os gols, mas o Atlético Nacional venceu 3-0, já jogou 5h30 da tarde. Fala aí, rapaziada boa. Ficamos aqui com aquele giro de notícias do São Paulo, as últimas atualizações nesse sábado, para você ficar por dentro de todas as informações do Tricolor Paulista. Sabe o que fazer, né? Chega aqui e deixar seu like para se ficar fortalecido de todos os canais e não perder nenhum conteúdo assim que a gente postar, combinado? A gente vai ficando por aqui, né, rapaziada? Um grande abraço, até o próximo vídeo. Vamos que vamos.